Então, a liderança inspiradora é para todo mundo? Ela é para todo mundo, desde que todo mundo consiga, não é, pagar o preço da liderança. É fácil? Como eu falei, não é, mas é simples o processo. Apenas é preciso ter método. Olá, líder! Vamos falar sobre um tema muito importante. Qualquer um pode ser um líder inspirador? A dúvida paira no ar. Muita gente se preocupa, pensa sobre isso e não sabe a resposta para essa pergunta. Tem pessoas que elas imaginam que para ser um líder inspirador é preciso ser bonzinho. Outros acreditam que para ser um líder inspirador é preciso ser alguém que estudou muito. Ou para ser um líder inspirador é preciso ter feito determinados cursos. Ou para ser um líder inspirador é preciso ter viajado para fora do país, ou ter tido uma indicação, ter nascido no berço, não é? Que ajudou ele a ser um líder. Cada um tem uma crença, um pensamento sobre isso. Mas também tem aqueles que não querem liderar de jeito nenhum, principalmente na empresa. Você conhece pessoas, provavelmente, que fariam tudo na empresa para não liderar, para não exercer um cargo de liderança. Ou na igreja, por exemplo, há pessoas que pagariam até para não ser nem indicado para um cargo de liderança. Outros em uma ONG, na comunidade, em qualquer lugar. E geralmente as pessoas que elas não desejam liderar de jeito nenhum é porque essas pessoas elas veem os líderes, né, ou com más olhos, né, ou com olho assim que não agrada a elas, a conduta desses líderes não agrada a ela e ela não deseja ser líder porque ela não quer ser um líder ruim como os líderes que elas veem, ou porque elas acreditam que os líderes sofrem muita pressão, ou que os líderes são geralmente os grandes responsáveis por tudo de errado que as pessoas fazem. Então é muito comum você ter gente que diz que para ser um líder do jeito que fulano é, que Beltrano é, então é melhor nem ser. Mas assim, os exemplos ruins, né, ao redor contaminam as pessoas e muitas vezes muita gente desiste de querer crescer, de querer liderar. E então isso faz com que muita gente fique travada nesse aspecto. Elas acreditam que a liderança vai ser algo que vai prejudicar alguém, porque elas olham, por exemplo, líderes arrogantes, líderes prepotentes, líderes que não valorizam as pessoas, líderes que são autoritários, não é? Que são agressivos. Então ela olha um cenário como esse e evita de ser um líder, porque na visão dela, se é para ser um líder desse jeito, não é futuro. Mas elas não entendem que mesmo com um cenário como esse, de uma liderança que existe, né, na maioria dos casos por aí afora, uma liderança ruim, uma liderança agressiva, prepotente, muitas vezes até que não valoriza as pessoas, mesmo com um cenário desse, existe o outro lado. Existem os líderes que são bons influenciadores, líderes que são educadores, né? Líderes que de fato inspiram. Então, qualquer um pode ser um líder inspirador. Agora, se esse qualquer um tiver um pensamento de que para ser líder você precisa ser ruim, arrogante, prepotente, é preciso primeiro tirar essa crença. É preciso primeiro deseducar, né? Deseducar do lado ruim para poder educar do lado bom. Se ela acredita que precisa estudar, que precisa de muitos recursos para ser um líder inspirador, então ela necessita de uma orientação, tá?
Um lado precisa de quebrar crenças, o outro lado precisa de orientação. Então, cada vez mais nós temos no mundo, não é, muito mais exemplos ruins de liderança do que exemplos bons. Eu até diria aqui que não é um número preciso, que não existe uma pesquisa específica sobre isso, mas eu diria assim, subjetivamente, de maneira abstrata, baseado no que eu observo nas empresas, do que eu observo no mundo corporativo, em todas as instituições que têm pessoas liderando, até na família, que existe uma parcela muito grande de líderes que dão mau exemplo do que de líderes que dão um bom exemplo. Porque se fosse diferente, todo mundo, a maioria das pessoas estariam satisfeitas com os seus líderes. Mas, mas é também natural. Por quê? Porque, veja bem, numa sala de aula, né, todos são os melhores alunos? Ou qual o percentual daqueles que são os melhores alunos? Né? Você pega um curso, uma graduação, por exemplo, uma graduação de engenharia, uma graduação de psicologia, vamos supor assim, cerca de 20% a 30% das pessoas que começam o curso é que terminam. Começam e terminam. Então é interessante entender que de fato é um grande funil. Na liderança é a mesma coisa. Nem todos os líderes vão, não é, se destacar para serem líderes inspiradores. Até porque para ser um líder inspirador, além de desejar, além de querer, precisa ter muito preparo, né? Aqui no canal mesmo eu tenho uma série de conteúdos, são mais de 700 vídeos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, na minha fanpage do Facebook, no perfil do Instagram. Junto com o canal do YouTube, são mais de 750 vídeos sobre liderança. Então, não é simples, é fácil, mas não... Assim, é simples, na verdade, né? Corrigindo. É simples, mas não é fácil ser um líder inspirador. Simples é o método. Fácil não é porque exige, né? Exige trabalho, exige esforço, exige dedicação. E também tem uma terceira parcela das pessoas, que é o quê? Elas não querem ser líderes inspiradores, por quê? Porque dá um certo trabalho, sim. É um engano acreditar que não vai dar trabalho ser um líder inspirador. É um grande engano. Então você tem a primeira parcela, aqueles que estão decepcionados com os líderes que eles veem. E aí eles não querem liderar por causa disso. Segunda parcela, aqueles líderes que acreditam que precisa estudar muito, precisa ter algo muito especial, de outro mundo, uma preparação extremamente especial para ser um líder inspirador. E a terceira parcela são aqueles que acreditam, não é, que vai dar muito trabalho. Que não querem, na verdade, porque sabem que vai dar trabalho. Não é nem que eles acreditam, é que eles entendem que vai dar trabalho. Então, só pelo fato de dar trabalho, eles já desistiram. Né? Então, não é à toa que não são todas as pessoas que vão ser líderes. Não porque nasceram ou não nasceram com um talento especial para a liderança, mas por conta desses três fatores. Então, os três fatores que fazem com que as pessoas muitas vezes não querem liderar. Né? Ou os exemplos ruins, ou porque acreditam que precisam de um preparo muito especial, ou porque acreditam que vai dar muito trabalho e logo elas desistem. Então, a liderança, de fato, não é para todo mundo. Ela é para todos, mas não é para todo mundo. Parece até um paradoxo, né? É algo contraintuitivo. A liderança serve para todos, mas de fato não é para todo mundo. Isso acontece porque todos estão com condições de liderar, todos têm recursos para liderar, principalmente nos dias de hoje, né? Que as coisas estão mais fáceis em termos de recursos, de livros, de treinamentos, de mentorias. Aqui mesmo no canal você tem à sua disposição, ou no Instagram, se você está assistindo, ou no Facebook, você tem condições de ter um verdadeiro arsenal, né, de conteúdos, uma videoteca, né, gigantesca para você. Então, tá tudo muito mais simples, né? Porém, não é para todo mundo porque exige uma dose boa de
de esforço, uma dose boa de trabalho, de dedicação, né? Eu tinha um colega em uma das multinacionais que eu trabalhei, no ramo de energia, uma termoelétrica, no Porto de Suape, né? Do grupo da Iberdrola Generación, um grupo espanhol, né? E ele tem uma termoelétrica no Porto de Suape. Essa termoelétrica, ela tem equipes administrativas, equipes de operação, equipes de manutenção, como em qualquer unidade termoelétrica, né? E tinha um colega que ele tinha uma formação excepcional. Ele tinha 2 engenharias, ele tinha vários MBAs, ele tinha vários treinamentos, falava 3 idiomas. E ele queria muito ser líder, mas a empresa não abria uma oportunidade para ele. Por que isso acontecia? Isso acontecia porque, apesar de ele ter uma formação muito espetacular, um preparo técnico muito bom, ele não demonstrava atitudes de líder. Ele não se colocava numa posição de liderança, sabe? Então, ele queria muito que a empresa ela olhasse para ele e reconhecesse ele como líder, por conta apenas da sua competência técnica. Mas a empresa não fazia isso porque ele não tinha o outro lado, que era iniciativa, proatividade, desejo de trabalhar, de ajudar as pessoas, de liderar. Ele não se colocava à disposição dos projetos, né? Não demonstrava interesse nas coisas. Então a empresa tinha um pé atrás com ele e ele, de fato, nunca conseguiu um cargo de liderança na empresa. Depois ele saiu e foi para uma outra organização, enfim, até um pouco insatisfeito porque a empresa não estava valorizando ele. E colegas que não tinham tanta competência técnica quanto ele conseguiram crescer muito como líderes, viraram supervisores, coordenadores, né? Mas muito mais pelo comportamental, né? Pelo comportamental. Então, a liderança inspiradora é para todo mundo, ela é para todo mundo, desde que todo mundo consiga, não é, pagar o preço da liderança. É fácil, como eu falei, não é, mas é simples o processo. Apenas é preciso ter método. Agora, o que eu vejo por aí? É que muita gente também que quer liderar não busca aprender o método, não busca entender metodologia de liderança e de liderança inspiradora. Para você ser um líder inspirador, que já é um grande destaque para você, seja na sua vida, na sua profissão, na empresa, você precisa entender a metodologia. Qual é o caminho, qual é a estrada, o que fazer, né? Qual é o passo a passo? Como eu vou executar isso? Porque a pior coisa do mundo é você tentar fazer alguma coisa sem método, né? Então, por exemplo, um cirurgião, ele não abre uma pessoa, ele não faz uma cirurgia específica sem ele não ter estudado, treinado um passo a passo, um método, não é? Um mapa. Então, cada cirurgia é um passo a passo diferente, é uma estrutura diferente, é uma tecnologia diferente e exige um grau de expertise diferente. Um piloto de avião, ele tem metodologia para pilotar uma aeronave, né? Veja, um piloto de avião de uma determinada aeronave, de um Boeing, por exemplo, tem algumas semelhanças com um Airbus, mas um piloto de Airbus, tá? Ele tem uma metodologia específica de Airbus, o de Boeing específica de Boeing. E um de Airbus que só pilota no país é diferente de um Airbus transcontinental, que sai de um continente para o outro e volta, cruza oceanos e volta. É um outro tipo de piloto, de comandante, de equipe para aquilo ali. Então é muito importante que a gente saiba que a liderança é muito semelhante, é bem igual a isso. Por quê? Porque
precisa de metodologia, como um médico cirurgião, como um piloto de avião, né? Como um pintor, como um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, como um pedreiro, um chefe de obra, um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, mecânico. Para cada coisa existe uma metodologia. E o que a gente entende é que, no Brasil principalmente, a gente não foi educado para entender de metodologia para liderar. Por quê? Porque a gente foi educado para fazer o ensino médio, foi educado para fazer o ensino superior, foi orientado, educado para estudar aquela metodologia daquela nossa formação técnica, mas para a liderança não. Né? Não existe uma formação superior em liderança. Por exemplo, uma metodologia, porque a liderança está dentro, né, das ciências comportamentais, que hoje, infelizmente, não se tem, né, uma escola de líderes com um currículo específico, até porque as lideranças que existem hoje, nos MBAs da vida, ou no mestrado, ou numa graduação, aquelas cadeiras de liderança que tem, não prepara você para o campo de batalha, para a selva, para o dia a dia. Então, o que acontece? Fica um conhecimento muito abstrato, mas sem uma especificidade. Por exemplo, você pode comprar livros, aqui mesmo tem um livro, ó, que vocês estão vendo aqui, é o Liderança Compartilhada. Mas você tem liderança servidora, você tem o liderança autocrática, o liderança situacional, o liderança coach, liderança democrática, liderança afetiva. Você tem um monte de estilos de liderança, mas não tem um método específico para liderar. E a única estrada da liderança que tem um método específico é a liderança que inspira. Por quê? Porque ela não é um estilo de liderança, tá? Ela é um método. Ela é um método. Mas as pessoas, de maneira geral, não têm acesso a esse método. E muito menos elas foram educadas na escola, ou na faculdade, ou na empresa em que trabalham, a estudarem a metodologia de liderança inspiradora. Então, qualquer um pode ser líder? Pode. Mas aqueles que especificamente estudam liderança inspiradora se dão muito melhor, se avançam muito melhor no mercado, se destacam muito mais. Porque a liderança inspiradora, ela resiste ao campo de batalha, é prática. E ela é desenhada, não é, para cada um liderar de uma maneira que sirva para os conflitos, as rotinas, as dificuldades, né, as lutas do dia a dia. Então, quando eu organizei esse método da liderança inspiradora, eu trouxe ele do campo de batalha que serve para todos aqueles que desejam ingressar na liderança inspiradora. Bem, essa categoria de pessoas, que é a primeira categoria, que não quer liderar porque só enxerga os exemplos ruins dos líderes, o que a gente precisa fazer com essa pessoa? A gente precisa mostrar para ela, de repente, pode ser você, que está decepcionado com a sua liderança, que teve só exemplos ruins de liderança ao seu redor, e aí você resolveu não investir na sua vida em ser líder de nada. Se você é essa pessoa, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que a liderança é um caminho para você crescer de vida, para você melhorar de vida, para você avançar, não é? E tanto líderes ruins quanto líderes bons, eles tiveram uma parcela de melhoria de vida. Se eles estão usando isso para o bem ou para o mal, não sei. Mas que eles melhoraram a vida deles de alguma forma, melhoraram, tá? Então, o que acontece? Muitos melhoraram porque tem uma promoção, porque tem um salário melhor, porque agora conseguem
ganhar mais do que antes, dar um padrão de vida melhor para sua família, enfim. Então, você também pode ir com esse interesse. Mas você pode ir também, além desse interesse de ganhar dinheiro, de ser promovido, de ser valorizado, de dar um reconhecimento para sua família, você pode ir para o lado de ajudar as pessoas a crescerem, como um legado mesmo. Né? Existem muitas pessoas que querem deixar um legado positivo no mundo, que querem deixar uma marca, né? Que querem deixar um carimbo nessa terra por onde eles passaram, ajudando as pessoas. Veja, até para você fazer um trabalho voluntário, você precisa liderar. Você precisa liderar primeiro as suas vontades, porque você vai estar se doando para algum trabalho social ou voluntário. E também você vai ter que liderar as ações no trabalho voluntário. O que é preciso ser feito, a rotina. Mas independente disso tudo, você tem que escolher o seu caminho. Você quer ser líder para melhorar o seu padrão de vida ou você quer ser líder para ajudar as pessoas? Ou as duas coisas. Por exemplo, a minha missão de vida é, de fato, deixar a liderança inspiradora, não é, como um legado na vida daqueles que desejam. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para você e por isso que eu gravei centenas de vídeos nas minhas redes sociais e por isso que eu tenho mentorias, tenho palestras empresariais, visito as empresas, tenho meus mentorados e alunos dos meus cursos. Então, é muito importante que você também alimente a sua alma com um propósito. Se você só olha o lado ruim dos líderes e os líderes que decepcionaram, está na hora de você começar a pensar assim, certo, mas e o quanto que eu poderia fazer diferente? O quanto que eu poderia marcar a vida das pessoas? Não é? Vê bem, num país onde tem muita corrupção, ser honesto é um diferencial. Num país onde tem muita desonestidade, ser honesto é um diferencial. Num país onde ninguém valoriza ninguém, valorizar é um diferencial. Então você tem que começar a olhar esse cenário de tem líderes ruins e fazer isso contar a seu favor. Por quê? À medida que você fizer um pouquinho diferente e você ser um pouco só melhor do que toda a manada que é ruim, você já vai se destacar, né? É aquele ditado do em terra de cego, quem tem olho é rei. Já ouviu esse ditado? Então, em terra de líderes ruins, quem é um líder bom se destaca, é rei. Isso deveria ser o padrão, né? Isso poderia ser o normal. É o normal, é a obrigação ser um bom líder, ou um líder inspirador. Mas, num ambiente onde só tem líder ruim, você decide ser um líder inspirador, automaticamente você se destaca. Comece a olhar nesse sentido. E comece a entender que a liderança pode trazer para você tanto benefícios pessoais, né? Benefícios físicos, benefícios profissionais, benefícios humanos também, né? Comportamentais, benefícios sentimentais, quiçá benefícios espirituais. Por que não? Se você está aí liderando, de repente, uma igreja ou um projeto que envolve espiritualidade, né? Isso vai ser muito bom para você também. Então, essa é uma coisa. Para você que acha que o líder, para ser líder, precisa, que é a segunda categoria, né? Precisa ter muito recurso, muito conhecimento, muito tudo, saiba que liderança é coisa de cuidar de gente. Liderança é alma, liderança é entender de como o ser humano funciona. Liderança é diferente de gestão. Eu tenho sempre falado aqui, tenho vários vídeos aqui falando sobre a diferença de líder, gestor e chefe. Então, a chefia tem a ver muito com ordenança, controle. A gestão tem a ver muito com administração de processos, né? De ferramentas, de dados e de estatísticas. Mas a liderança tem a ver com cuidar de gente, de entender de gente,
de interpretar o código de barras do ser humano, né? Então, inclusive, o meu programa de treinamento chamado Programa Líder Inspirador, ele tem essa lógica dentro dele, que é a análise e o conhecimento do código de barras do ser humano. Liderança é coisa de entender de gente. O autor do livro Líderes Servem-se por Último, ou Líderes se Servem por Último, né? Do americano Simon Sinek, se não me engano, ele tem uma frase no livro que é o seguinte: liderança é coisa de alma. E aí ele traz justamente essa análise de que líder é um intérprete da alma humana. Então, o que acontece? Não precisa de você se preocupar que você tem que ir para Harvard, que você precisa ir para o MIT, que você precisa ir para Denver, nos Estados Unidos, ou para Inglaterra, né? Ou para Tóquio, para Espanha, para fazer um mestrado, um MBA, um doutorado em liderança para você ser um líder inspirador. Se você entender de gente, se você estudar sobre gente e como o ser humano funciona. Ah, Rodrigo, quer dizer então que eu preciso ser um psicólogo? Não, também não, porque existem psicólogos, terapeutas e psiquiatras péssimos em liderar, né? Extremamente péssimos. Eles até sabem da máquina humana, de como as pessoas reagem, funcionam e interpretam a vida, mas eles não alinham isso com a liderança, tá? Então, não é ser psicólogo, não é ser terapeuta, não é ser psiquiatra. É você estudar sobre o comportamento humano, independente de ter essa formação ou não, ou de qualquer outra formação mais avançada. Mas existem processos, métodos dentro da liderança inspiradora que te faz ser um líder inspirador mesmo, sem você ter uma formação técnica muito rebuscada. Uma coisa interessante também é pensar o seguinte, que tem muita gente que não tem formação nenhuma e que agradam e que são líderes, assim, extremamente inspiradores, sabe? Tem muita gente por aí, conhece alguém que às vezes não teve nem o ensino médio completo e lideram pessoas que inspiram e todo mundo gosta dessa pessoa e todo mundo segue ela, né? E ele consegue ou ela consegue influenciar muita gente. Muita gente sem formação conseguiu ser um grande líder, né? Isso nas igrejas, isso na sociedade e também nas empresas. Então, quebra esse mito de que não tem nada a ver com formação técnica. E observe aqueles, né, que conseguem ser líderes, claro, com uma certa dose de esforço. Ah, Rodrigo, vai dar trabalho. Aí é a terceira categoria. É aqueles que não querem liderar porque acreditam que vai dar muito trabalho. Deixa eu falar. Trabalho vai dar, mas com a metodologia, né? Com o passo a passo, você consegue chegar lá. O fato de você estar aqui assistindo esse vídeo é um exemplo de que você quer exercer esse passo a passo, que você quer crescer, que você quer avançar. Então, a jornada só é longa se ela não tiver pontos de parada. E são esses pontos de parada que você tem dentro do método de liderança inspiradora que faz com que você, de fato, não precise se cansar tanto para ser um líder. E aí, essa ideia de que vou ficar estressado, vou ficar cansado. Geralmente, os líderes estressados, cansados, eles não têm método para liderar. Eles lideram de maneira assim, de maneira só intuitiva, subjetiva, abstrata, solta, sem método. Eles vão fazendo as coisas da cabeça deles. Ah, eu acho que isso aqui está certo. Eu acho que aquilo ali está certo. Eu acho que aquilo ali é certo. E vai tentando, errando. E eu sei o que é isso, porque eu já fui esse líder. De ficar tentando, acertando, errando, acertando. Né? Então, metodologia faz você não ter muito trabalho cansativo para ser um líder inspirador. Tá? Então, olha, pensa nisso. Tá? Qualquer um, sim, pode ser um líder inspirador. Eu tenho uma deficiência física, claro.
dependendo da sua deficiência física, tem a sua impossibilidade, né? É óbvio isso, é claro. Mas, se você é minimamente saudável e tem um desejo de ser líder, não olha para os líderes ruins. Não olha para quem pensando que vai precisar de muita formação. E não olha pensando que vai dar muito trabalho. Simplesmente olhe para o legado que você vai deixar. Olhe para os benefícios que você vai deixar. Olhe para a bênção que você vai deixar na vida das pessoas. E é claro, olhe para os prazeres que você vai ter em ser líder. Primeiro, em ajudar o outro a crescer. Segundo, em colher benefícios para você. Um líder inspirador, ele geralmente ganha mais do que um líder normal. Um líder inspirador, ele tem um padrão de vida melhor. Um líder inspirador, ele tem uma paz de espírito melhor. Um líder inspirador, ele é muito mais valorizado e reconhecido por sua equipe e por qualquer empresa que ele trabalhar. E o líder inspirador, ele é empregável. O que é isso? O líder inspirador, as empresas correm atrás dele. Não ele corre atrás das empresas. Um líder inspirador é desejado. Isso chama-se empregabilidade. Ser desejado pelo mercado. E dificilmente ele sofre muito tempo com desemprego ou com crise. Por isso que o processo de liderança inspiradora, o método de liderança inspiradora, ele consegue fazer qualquer líder se tornar um líder inspirador em até 3 meses. Mesmo em tempos de crise. Por quê? Ele é um formato que faz você ser desejado. E aí, automaticamente, você tem a sua empregabilidade. No país que a gente vive, que as pessoas são vítimas da política, vítima da economia, vítima da sociedade moderna, estamos vivendo crises constantemente. Estamos vivendo crises de emprego, crises de mercado, crises econômicas constantemente. Mas é possível, sim, você aprender uma liderança que te deixa mais fortalecido, mais fortalecida, mesmo em momentos de crise. Não é que a liderança inspiradora vai blindar você, né? De ser um líder inspirador, de blindar você de problemas, blindar você de crise, blindar você de tempestades, né? Não, a liderança inspiradora, ela vai te fortalecer. Virão as crises, virão as tempestades, virão os momentos complicados, mas você fortalecido e blindado, como líder inspirador, você consegue rapidamente ou driblar essas crises e obstáculos ou passar pouco tempo dentro delas. Então, é isso. Qualquer um pode ser um líder inspirador, mesmo em tempos de crise, independente do que pense. Então, qualquer um tem um direito, qualquer um é, de fato, um grande personagem, não é? Dessa liderança inspiradora que pode crescer, que pode avançar, que pode se valorizar. Você também pode, você, independente de onde você veio, da crença que você tem, independente do momento em que você vive. Basta você trabalhar sua cabeça, sua mente, para não deixar se levar com as contradições, não deixar se levar com aquilo que contamina a sua mente. Seja blindado. E então você vai começar aí o processo de construção da sua liderança inspiradora. Gostou? Comenta aqui embaixo, compartilha, coloca seu like, enfim, faz o que você desejar. Se você está no Instagram, se você está aqui no Facebook, curte, faz o que tem que fazer, tá bom? Aquele abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo falando de mais um tema sobre liderança inspiradora.